Bom, então vamos prosseguir agora com os debates sobre esses temas expostos. Os debatedores são o desembargador Ferreira Alves, o professor Paulo César, o professor Humberto Dalla, e eu fico aqui de olheiro, observador. Então, eu queria dar a palavra primeiro ao professor Paulo César. Bom, eu gostaria, Vossa Excelência, me permitir, ouvir primeiro, né, como eu coordeno a pesquisa, eu tenho participado já desde o início disso, eu tenho umas ideias. Quer ficar por último, então? Eu gostaria então, até para dar oportunidade para... O importante é a gente ouvir a opinião, não é, das pessoas que estão de fora, do desembargador, sobre São você. Paulo, o ministro também, Saldanha, que certamente também contribuirá para o debate. Bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer enorme. Eu quero agradecer o meu amigo César Cury pelo convite formulado. Dizer que é muito bom estar aqui na cidade maravilhosa, mais uma vez, e fazendo coro ao desembargador que deu início aqui. Eu queria dizer que também estou torcendo pelo Flamengo, porque o São Paulo está em 6º lugar, o Flamengo sendo campeão abre uma vaga. Mas, antes de qualquer outra providência, eu queria fazer 2 agradecimentos, sem os quais eu costumo dizer que me sinto injusto e ingrato. Eu que acordei hoje às 4h30 da manhã, para pegar o avião, eu tinha que estar no aeroporto às 6 horas. E o trânsito, por incrível que pareça, 5 e pouco, por volta ali do aeroporto, é um caos. Então, acordei 4h30 da manhã, feliz, tomei um banho, tomei café, sabia que vinha aqui, pus uma gravata mais bonitinha, e vim para cá, estou topando com gente com saúde, em paz, todo mundo interessado. Tudo isso se deve a alguém que nos deu o dom da vida. Então, meus primeiros agradecimentos são sempre a Deus por essa oportunidade ímpar que nos concede. Sem o dom da vida, nenhum de nós estaria aqui. Em que pese toda a autoridade que tem o ministro Antônio Saldanha Palheiro. E na pessoa de quem eu quero saudar todos os componentes desta mesa. E eu, dentro da minha grande fé, e por ela ter sido tão importante na minha vida, eu jamais deixo de agradecer também a minha Nossa Senhora de Aparecida, de quem sou fervoroso devoto. Feitos esses agradecimentos, eu quero enfatizar a satisfação de ver à tona, assim, temas como a conciliação e a mediação, que prefiro tratar não como meios adequados de solução de conflitos, porque quando se fala adequados é porque só eles seriam importantes. Não, às vezes a decisão judicial é muito importante. Também abomino a ideia de tratá-lo como meios alternativos, como alguns fazem, porque, ao falar alternativo, estou elegendo a decisão judicial como alguma coisa mais importante. Não, eu acho que todos estão num pé de igualdade, então prefiro tratá-los como meios opcionais de solução de conflitos. E esses meios opcionais começaram a se mostrar extremamente interessantes, importantes e imprescindíveis a partir do momento que começamos a perceber, desembargador César Cury, até perguntei para a doutora Amanda Vieira se aqui no Rio de Janeiro o pessoal costuma conhecer o Adoniran Barbosa, que é um paulista ilustre, e que, para mim, foi um dos maiores conciliadores que eu conheci. Pois acho que todo mundo sabe que um dia ele, o Mato Grosso e o Joca construíram uma maloca num palacete assobradado, e um dia o dono mandou derrubar.
E o Mato Grosso quis gritar, chegaram os homens com as ferramentas, e o Mato Grosso quis gritar, mas em cima ele falou: os homens estão com a razão, nós arranjamos outro lugar. Então, ele já mostra o interesse dele numa conciliação, assim, de reconhecimento. E, para mim, o ponto maior, em se tratando de Adoniran Barbosa, e quem fala isso não sou eu, o padre Léo, um saudoso padre lá de São Paulo, quando ele, olhando a Iracema no caixão, e dela ele só tinha guardado as meias e o sapato, porque tinha perdido o retrato, ele diz: Iracema, você atravessou a Avenida São João, veio um carro e te pincha no chão. O chofer não teve culpa, Iracema, paciência. Então, veja, mas infelizmente não é todo mundo igual o Adoniran. E isso significa que hoje nós temos, no Brasil, Justiça em Números, que foi mostrado em parte aqui, cerca de 90 milhões de ações. E desses 90 milhões, São Paulo tem o privilégio de ter quase que um terço delas, aproximadamente 30 milhões em São Paulo. E isso é invencível. É um número que jamais se conseguiria atingir, mercê de inúmeras situações que decorrem. Por exemplo, o ministro Palheiro falou aqui que tudo seria diferente se a gente seguisse a orientação dos tribunais superiores. Mas, ministro, a gente tem uma dificuldade quando pensa em seguir a orientação dos tribunais superiores. E aqui vou me permitir dar um exemplo. Havia muitas dúvidas quanto à aplicação da lei, e aqui falou-se da saúde, no que se refere ao aumento dos planos quando a pessoa faz 59 anos. A possibilidade de acontecer ou não acontecer, e em que índices poderiam. Então, isso foi submetido em termos de demandas repetitivas, e chegou-se à conclusão de que era viável desde que houvesse uma previsão contratual, que o aumento não fosse desarrazoado e que não houvesse onerosidade excessiva. Um voto brilhante do ministro Paulo Sanseverino. E aí pergunta-se, o que é onerosidade excessiva? E aí significa, começou toda a discussão outra vez. Então, essa é uma das dificuldades que se encontra. Por isso que eu costumo dizer que veio há muito bom tempo a Resolução 125. E com ela veio a certeza de que a vontade das partes deve preponderar em relação à vontade do Estado. Isto por quê? Engana-se quem imagina que quando o desembargador César Cury, eu ou o ministro Palheiro profere um voto que se transforma num acórdão, que ele vai ser cumprido. O meu voto, que se transforma aproximadamente 31%, não vai ser cumprido. Por quê? Porque ele foi feito, ele foi proferido além da possibilidade de uma parte, aquém da necessidade da outra, foi feito a destempo, quando já não. Então, aproximadamente 31% não vai ser cumprido. Diferentemente do que acontece quando, ao invés de preponderar a vontade do Estado, prepondera a vontade das partes. E aí, aproximadamente 95% daqueles acordos levados a efeito serão cumpridos. Em questões de família, e aqui eu sempre faço uma ressalva, litigar em questões de família representa a segunda maior dor que existe. A primeira é o luto, é a perda de um ente querido. E a segunda maior dor é litigar em questões de família. E quem já litigou sabe exatamente o que eu estou falando. É uma dor insuportável.
Então, tudo isto precisava realmente de alguma providência, porque toda ação judicial ela traz em si dramas pessoais. E esses dramas pessoais tendem a se acentuar na medida em que esta crise de direito material instalado não é resolvida. Porque a gente aprende dentro do judiciário que resolver um processo é coisa fácil. O difícil é resolver a crise de direito material instalada. E essa crise de direito material, quando existe a voluntariedade das partes e nenhum poder decisional do magistrado, senão meramente homologatório, torna mais sublime esta missão, porque ela fica quase que isenta de qualquer margem de erro. Então, é por isso que eu vejo com muitos bons olhos, e em São Paulo foi mostrado aqui, nós temos aproximadamente hoje 286 centros judiciários de solução de conflitos. Depois da manhã, dia 20, que é feriado em São Paulo, e é feriado aqui, mas em algumas cidades do interior não é. Então, eu estou indo para Penápolis e Dracena, que é muito interior de São Paulo, para fazer a instalação de mais 2 dentro das sedes da Polícia Militar. Então, serão 288, e a expectativa de que até o final do ano teremos 300 centros judiciários de solução de conflitos. Não é fácil administrar tudo isso, mas quando a gente vê os números, e esses centros judiciários já foram responsáveis por aproximadamente 1.100.000 acordos levados a efeito. Para que a gente tenha noção da grandiosidade disto, significa aproximadamente 11 anos de distribuição de processos num estado como a Paraíba, que foram resolvidos de forma amigável, com 95% de efetividade. Então, veio a trazer novas luzes, nova maneira de se ver o conflito, que é inevitável entre os seres humanos. Então, eu me mostro realmente alguém muito entusiasta desses modelos e lamento que tenha já me mostrado a plaquinha dos 5 minutos, porque, como dizem em São Paulo, quando a gente começa a falar de conciliação e mediação, a gente fica mascando o freio aqui, louco para falar cada vez mais. Mas eu aproveito a oportunidade para parabenizar pelos números do Rio de Janeiro que nos foram mostrados, e tudo isso se deve à eficiência dos nossos conciliadores e mediadores. Estes, sim, os verdadeiros artífices desses meios, e que o fazem de forma voluntária, o que me parece extremamente injusto. Poderia até falar, mas não dá tempo. Então, eu quero só render as minhas homenagens a esses conciliadores e mediadores, e a todos aqueles que se mostram entusiastas dessas opções de solução de conflitos. Então, mais uma vez, agradeço a Deus, a minha Nossa Senhora de Aparecida, e fiquem com Deus. Muito obrigado. Bom, agradeço ao desembargador Ferreira Alves pelas suas considerações, pelos dados que ele traz de São Paulo, que mostram o êxito da política naquele Estado. Pedir para o ministro Saldanha apresentar suas observações sobre as exposições feitas. Bem, a questão dos métodos alternativos ou substitutivos, ou como diz o desembargador, escolhidos preferenciais para a solução de conflitos, evidentemente que traz um resultado positivo, até pela essência, porque quando as partes acordam, não há contraposição. Não existe uma decisão judicial que um perdeu, o outro ganhou, que isso sempre traz uma situação de desacerto, de dissabor e de contrariedade àquele que se viu vencido numa demanda judicial. Quando as partes sentam e conciliam, ou através de um processo de mediação, chegam a um resultado consensual, é o ganha-ganha. Quer dizer, o que é contratado não sai caro, já diz o dito popular. E o Rio de Janeiro, efetivamente, ele saiu na frente disso. Isso lá de trás, desde o desembargador Sérgio Cavalieri
ele já vinha lutando por isso e nos acenava para essa possibilidade, para esse caminho que é o único. Então, efetivamente, na questão da saúde, que é uma questão muito ingrata, nós tivemos o pioneirismo de colocar os centros de conciliação e os NATs, e órgãos que nos dão um suporte para tentar fazer dessas demandas alguma coisa palatável e diminuir a judicialização. E eu só dou parabéns aos palestrantes e vou deixar para me pronunciar sobre os precedentes no painel próprio. Obrigado, ministro Saldanha. Professor Humberto Dalla, agora é com o senhor. Queria renovar os agradecimentos à Escola da Magistratura, na pessoa aqui do desembargador Luciano Rinaldi, representando o desembargador André Andrade, que é nosso presidente, agradecer ao desembargador César Cury pelo NUPEMEC, agradecer a ilustre presença do ministro Antônio Saldanha Palheiro, cumprimentar os colegas aqui presentes, vejo alguns alunos que foram da graduação, da turma da Florence, Paulo Wunder, nosso colega doutorando também lá na UERJ. Eu queria falar duas coisas muito rápidas. Primeiro, ressaltar a importância de nós trabalharmos cada vez mais juntos nessa união entre a teoria e a prática, né? Nós fazemos uma pesquisa há bastante tempo na UERJ. O professor Paulo César sempre gostou de números. Eu me lembro quando eu era ainda aluno da graduação, e aí eu vou nos poupar, a mim e a ele, de dizer em que ano foi isso. Quando ele trabalhava na sua tese de titularidade, ele já tinha uma preocupação com números. Nós fizemos a primeira pesquisa de campo aqui no Tribunal de Justiça sobre todas as ações civis públicas que estavam em andamento naquela época, né? Paulo contratou um estatístico, fizemos um levantamento, nós íamos de juízo em juízo, tirando cópia integral de capa a capa do procedimento, né? Para vocês terem uma ideia de quanto tempo faz isso, não havia processo eletrônico, era tudo processo físico. A gente ia lá, pedia autorização ao juiz, o juiz autorizava, a gente tirava a cópia, levava, submetia o estatístico, enfim. Então, essa ideia de uma pesquisa de campo, de uma pesquisa empírica, de trabalhar com números, é muito interessante para nós, né? O professor Aloysio hoje conduz, que eu saiba, talvez, se não a única, certamente a maior pesquisa sobre IRDRs no Brasil inteiro, né? Tem um grupo de pesquisa, tem doutorandos, pós-doutorandos, que fazem esse levantamento, quantos IRDRs tem instaurados em cada tribunal, né? O STJ agora sinaliza que também poderá instaurar IRDRs em ações da sua competência originária, então é mais um viés que a gente vai procurar trabalhar com isso. E a ideia é procurar encontrar, por trás da nossa pesquisa teórica, por trás da prática que o tribunal vem fazendo e por trás dos números, né, como é que a gente pode contribuir para melhorar a qualidade da prestação jurisdicional. O ministro Saldanha abriu esse evento falando do número absurdo de processos que nós temos no Brasil, né? Isso é uma realidade. A questão agora é qual é a ferramenta mais adequada para a gente tratar esses processos. Mediação, conciliação em alguns casos? Sim. Julgamentos repetitivos em outros? Com certeza. E, eventualmente, e por que não, a fusão dessas duas ferramentas, né? O professor Aloysio tratou disso na tese dele de titularidade, eu tratei disso na minha tese de titularidade, não combinamos, né? Então, de fato, foi algo que os dois pensaram simultaneamente. Por que não utilizar essas ferramentas também nos processos repetitivos? Não só no processo piloto, mas também nos processos que ficam sobrestados, mesmo que essa suspensão não seja obrigatória e automática para todos os processos, como a doutrina vem sinalizando, né? A extensão, pode haver uma modulação nessa suspensão de processos e, eventualmente, o cabimento de acordo e as peculiaridades de cada caso concreto são elementos que vão levar o juiz a ter mais segurança na hora, ou o desembargador relator do IRDR, a ter mais segurança na hora de determinar uma suspensão total, uma suspensão parcial
ou, eventualmente, uma suspensão daqueles processos em que já se tentou uma conciliação e essa não foi bem sucedida, mas aqueles onde a audiência de conciliação não aconteceu ainda, talvez pudessem seguir, porque temos uma chance, temos uma possível tentativa de obtenção de consenso e resolução daquele processo, naquele caso concreto. Ou, e indo mais além, a possibilidade do próprio Poder Judiciário, usando os poderes lá do artigo 139 do CPC, especificamente os incisos 4º e 5º, as medidas atípicas e o poder conciliatório, determinar, sobretudo aos litigantes repetitivos, aqueles que sobrecarregam desnecessariamente o Poder Judiciário, aqueles que, como o pessoal do consumidor diz, empurram o pós-venda para o judiciário, quer dizer, se preocupam com a pré-venda e com a venda. O pós-venda, eles desligam o telefone e dizem que é com o Poder Judiciário que se vire para tomar conta do pós-venda. Por que não determinar medidas atípicas, por que não determinar medidas coercitivas para que esses litigantes repetitivos adotem, inclusive, previamente, medidas ou sejam mais permeáveis a ferramentas que possam viabilizar o consenso. Então, eram essas duas rápidas observações que eu queria falar. Vou devolver a palavra ao nosso presidente, cumprimentando mais uma vez pela excelência dos eventos e pela qualidade das pesquisas que estão sendo apresentadas. Muito obrigado. São essas reflexões que são interessantes. A partir dos dados empíricos que estão perdidos, estão dispersos aqui, e é feito um diagnóstico, uma consolidação, e mostra, permite que se enxergue uma realidade, a gente começa a construir, né, a partir do sistema normativo, começa a construir soluções criativas que permitem a gente andar para frente. Professor Paulo César. Eu vou ser rápido também, né, porque seria interessante que a gente pudesse debater durante muito tempo, ainda temos ainda os precedentes, mas eu quero me ater especificamente ao resultado das pesquisas, né, para saber exatamente, a partir delas, o que nós podemos acrescentar, sugerir, etc., que é isso que é o nosso foco, né? Então, nós já vimos aqui que nós temos grandes deficiências. E eu começo dizendo que é um problema de prioridade. É preciso definir isso, não só o tribunal, a Procuradoria do Estado já tem feito câmaras de conciliação, etc., definir qual é a prioridade do tribunal. Eu sempre brinco, se nós tivéssemos um patrocinador privado da justiça, ele perguntaria como é que eu consigo que ela seja mais rápida, mais barata e que meu consumidor saia satisfeito. A pessoa vai responder o acordo, a conciliação, a mediação. Eu tenho certeza que esse executivo vai dizer, bom, meu principal personagem na minha engrenagem de justiça vai ser o mediador, o conciliador. Esse que vai mais receber, ser melhor remunerado e é o que tem que produzir mais, porque ele vai conseguir diminuir, trazer a paz social, ser mais rápido, evitar que o processo fique passeando aí pelo Supremo, Superior, etc., etc. Então, nós estamos vendo aqui que é uma questão de prioridade. O Tribunal de Justiça tem caminhado, mas eu acho que talvez tenha que caminhar com um pouco mais de prioridade. Isso eu falo em termos de Brasil, porque o que nós estamos vendo aqui? Nós temos dificuldade de armazenamento de dados, não existe praticamente remuneração, não tem remuneração, a própria capacitação ela tem que ser melhorada, né? E qual é o resultado disso tudo? A infraestrutura, né? Às vezes tem um funcionário, né? Não ser justo que dois. E qual é o resultado que nós estamos vendo nas pesquisas aqui? Por exemplo, 2018, foram 22.562 casos, só foram realizadas 14.500 audiências por causa do problema da intimação, e nós tivemos 30% de resultado positivo, mais de 30%. Ora, se nós projetarmos esse número dentro de uma organização mais complexa, porque a estatística ela não erra, né? Se eu estou com uma média de 30% dos processos que chegam, não é? Se eu tiver uma capacidade maior para receber um número representativo de processos, vamos dar um exemplo. O ministro Saldanha falou em 100 milhões. Vamos separar 50 possíveis de conciliação, metade. Sei que é um chute, mas é alguma coisa.
Se nós trabalharmos em cima de 30%, em cima de 50 milhões, são 15 milhões. Não é? Se, de um lado, nós usarmos isso para diminuir o número de processos na base e diminuir também com os precedentes, nós vamos chegar a um momento em que o número de saídas de processo, de sentenças, vai superar em muito o número de ingressos, o que não ocorre hoje. No final, nós estamos sempre em um número maior de ingressos que de saída. Então, eu queria aqui mostrar que nós temos que apostar mais nas câmaras administrativas, nós temos que apostar na mediação. E nós vimos uma coisa aqui grave, quer dizer, todo mundo está apostando na mediação e a conciliação está um pouco esquecida. Então, o que fazer? O Sejusc passa a ser um centro não só de mediação, mas de mediação e conciliação. Não é? O próprio Tribunal do Estado do Rio de Janeiro pode criar um quadro próprio. Essa foi uma das sugestões minhas no Código de Processo Civil, remuneração e quadro próprio de cada tribunal. O tribunal não depende, vai depender aqui de uma organização, junto a logo a Assembleia, o que quer que seja, ou o tribunal, de criar cargos, criar um quadro remunerado de conciliadores e mediadores, muito bem remunerados, quer dizer, agora com exigências importantes, e capacitação de um curso realmente que se preste, porque a mediação e a conciliação é uma arte. Pessoas fazem um curso de 1 mês, virou conciliação e mediador. É tudo uma arte, né? Nós temos livros, trabalhos, métodos, os métodos de negociação de Harvard e outros tantos, em que as pessoas ficam capacitadas para efetivamente fazer o acordo. Então, eu acho que os números mostram que é possível apostar nesse mecanismo, que ele pode ser aprimorado, e do jeito que está, já está representando pelo menos 30% do que chega lá. Não é? Imaginem ele melhor, num número maior, com funcionários, com investimentos, e é um investimento que compensa. Não, em vez de ficar investindo, aumentar câmaras, cargos desembargadores, juízes, serventuários, vamos apostar nesse método. Bom, eram essas considerações. Pedi uma autorização aqui ao desembargador César Cury para dar um pitaco nesse painel, embora o meu seja o segundo, porque eu gostei muito do que o professor Paulo César disse, quando ele falou que o nosso problema é de prioridades. A gente não pode usar o processo para aplicação das nossas teses, nossos pensamentos, como se cada processo, cada decisão, fosse uma tese de doutorado. O processo não comporta esse tipo de sofisticação. Eu que vim da advocacia, vou completar 9 anos agora de magistrado, eu consigo visualizar exatamente o que dá para ser feito. O bom é inimigo do ótimo. E a percepção que eu tenho, professor, é que, muitas vezes, na magistratura, nós pensamos muito individualmente. O juiz quer cumprir a sua meta de sentenciar o feito. O desembargador quer cumprir a sua meta de proferir a decisão e marcar a ação de julgamento no acordo, nem assim no STJ e no STF. Nós pensamos individualmente, não globalmente. Nós temos que pensar como gestores de um processo que ele tem várias fases. Então, nesse sentido, e dentro da ideia de autocomposição permanente no processo, inclusive na segunda instância, nós temos também a obrigação de pensar no processo globalmente, do seu início, como ele vai ser resolvido. E tenho feito isso em alguns casos de ações seriais no meu gabinete, abrindo para a proposta de acordo. Geralmente, quando a questão ali a tese é muito desfavorável a uma empresa fornecedora de serviço, por exemplo, fica a indagação se quer apresentar uma proposta de acordo em 5 dias, 10 dias, antes do julgamento. E isso ainda está sendo explorado, e eu vou ver o resultado disso e vou trazer aos colegas. Mas essa a percepção que tenho, que nós devemos fazer um pouco mais, nós, magistrados, em favor da conciliação e também da mediação, sem dúvida alguma. Mas também parabenizo e passo a palavra aqui ao desembargador César Cury. Obrigado. Eu vou fechar esse painel. Eu gostaria de fazer só algumas observações. Como o pessoal sabe, eu coordeno o núcleo de mediação aqui do Tribunal, sou presidente do NUPEMEC. E quando nós chegamos aqui no núcleo, a gente fez um desenho, a gente ficou alguns meses pensando em definir um projeto. Precisa um projeto estruturante de longo prazo, não adianta querer correr para fazer as coisas assodadas. Então, o nosso projeto ele tem algumas premissas. A primeira dela era estruturar o próprio núcleo, normativamente e administrativamente. A gente precisa criar regras internas e um corpo
administrativo que desse conta. Às vezes, o serviço público é terrível, né? Então, você tem que ter as rotinas administrativas, as rádios, você tem que definir cada função, é um inferno. Enfim, mas isso a gente fez o primeiro passo. Em seguida, a gente se preocupou com a capacitação. Então, concebemos um curso muito bem estruturado, é um curso com uma quantidade de horas maior do que o exigido pelo CNJ. Na média nossa aqui, é 150 horas entre aulas teóricas e práticas de formação. E investimos num convênio com a Escola da Magistratura. Então, nossos cursos são feitos pela Escola da Magistratura, com todas as exigências de qualidade que a Escola da Magistratura tem. Esse curso de formação, ele permite que o formando, né, em mediação, trabalhe em regime de estágio supervisionado, portanto, sem remuneração, para o tribunal, nos SEJUSCs, durante cerca de 1 ano, que é o prazo que ele vai levar para se formar. Então, nós temos um ciclo em que, a cada turma formada em formação, nós temos mediadores em capacitação, supervisionados, fazendo o trabalho, se aperfeiçoando, completando a sua formação e, ao mesmo tempo, entregando o trabalho ao tribunal. A terceira premissa com as quais nós trabalhamos foi a instituição dos centros de mediação. Conseguimos fazer isso com muita dificuldade, porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de modo absolutamente isolado, é o único tribunal do Brasil que tem essa forma de instalar SEJUSCs, fez exigências para aprovação pelo órgão especial, aprovação pelo Conselho da Magistratura, para poder instalar um SEJUSC. Quando lá em São Paulo, por exemplo, o SEJUSC é instalado pelo juiz a de referendo do NUPEMEC. Essa foi um objeto de uma conversa bastante produtiva com o Amorim, com o Neves Amorim, na época estava à frente do NUPEMEC de lá, e nós acabamos escolhendo modelos diferentes para a instalação de SEJUSC. São Paulo saiu na frente, já tem 300 centros instalados, ou perto disso, e nós aqui patinamos nos 30 e poucos, porque cada SEJUSC para instalar é um parto, verdadeiro, um parto de 25 desembargadores do órgão especial. Então, é uma dificuldade burocrática que a gente não consegue compreender. A partir dessas 3 premissas, né, ou seja, com tudo formado, nós partimos, então, para a conscientização, sensibilização e conscientização do juiz, que é outro parto. Porque o juiz quer desjudicializar, todo mundo fala que quer desjudicializar, mas ele deixa o meu processo comigo. O meu processo não desjudicializa. Não, meu processo não desjudicializa. O juiz tem um fetiche com o processo. É uma relação que a gente precisa, freudiana, precisa explicar isso. O cara quer judicializar. Todo mundo concorda que tem judicializar, menos o meu processo. E o cara não manda. Bom, com tudo isso, esse primeiro ciclo, professor Paulo César, de formação do mediador e aproveitamento do trabalho dele enquanto está em formação, esse ciclo acabou porque ele tinha um tempo curto. O próximo passo é nós criarmos, como se trata de um serviço novo para o judiciário, obrigatório, e como você não pode ter serviço sem dizer qual é a fonte de receita, porque gera despesa, a quarta premissa do nosso projeto era apresentar um projeto de resolução para o órgão especial, apresentar um projeto de lei na Assembleia, para criar uma rubrica na taxa judiciária, para dar sustentabilidade a esse modelo, ao sistema de autocomposição. Com a receita, que na época foi em torno de R$30, por distribuição paga, nós conseguiríamos fazer um fundo anual de mais ou menos 45 a 50 milhões de reais. Se tratando aqui de 1.780.000 ações distribuídas por ano, pagas. É o que o Tribunal de Justiça do Rio roda. Então, nós teríamos plena sustentabilidade sem onerar a sociedade, porque R$30 a mais, que foi o valor que a equipe técnica do tribunal encontrou, é absolutamente irrelevante, né, considerando o valor da taxa judiciária atual, mas mais do que suficiente para dar sustentabilidade ao sistema, instituir, pelo aspecto material, os centros e remunerar os mediadores e os magistrados, que têm um serviço adicional. Porque o magistrado que se dedica ao SEJUSC deveria ter exclusividade, e aqui ele acumula. Portanto, nós tivemos um entrave parcial, que é a forma de instituição do SEJUSC, que é muito demorada,
extremamente burocratizada. E a segunda foi que nós não conseguimos, o tribunal não aprovou do jeito que nós propusemos, a forma de obtenção de receita e, consequentemente, de remuneração. O mediador aqui recebe a fabulosa quantia de R$ 5,00 por mediação, se houver acordo. Homologado, R$ 5,00, o que é um assinte. E, por orientação minha, os mediadores abriram mão desse valor em favor do tribunal, que deve estar precisando mais de dinheiro do que o próprio mediador. Então, aí fica aí né, a contribuição do mediador, R$ 5,00 por cada um, para o tribunal melhorar o seu caixa, o que é um absurdo. Nós pretendemos rever isso. O CNJ tem uma comissão que trata das custas judiciais, em que se pretende dar uma orientação geral vinculativa aos tribunais para que adotem essas duas medidas. Primeiro, que tenham receita própria para a autossustentabilidade do sistema. E, segundo, que remunere o mediador, porque isso, senão, como é que pode? Então, eu queria deixar em função do que foi apresentado, e o segundo aspecto que eu queria apresentar é o seguinte. O professor Paulo César falou muito bem. Se nós tivermos uma linha de corte de 50 milhões de casos passíveis de solução consensual, e 30% disso representam 15 milhões de casos, 15 milhões de casos é 50% das distribuições anuais no Brasil. Então, metade do que é distribuído, são 28 milhões por ano de novas ações, então metade dessas 28 milhões de ações não chegariam aos tribunais, seriam resolvidas antes. E a nova porta de entrada para a solução do conflito, que é consensual, deve ser feita, primeiro, na própria sociedade, com as câmaras privadas, com as mediações autônomas, os advogados colaborativos, e no serviço público, na administração e no judiciário, pelos centros de solução consensual. E aí, o centro de solução consensual, no judiciário, absorveria toda a parte de conciliação dos juizados especiais. Que não tem razão de ser você ter um duplo trabalho. Mediação aqui, conciliação aqui, quando, na verdade, fazem as mesmas coisas. E o juizado está caminhando para uma aptidão de ser um tribunal formador de padrões decisórios sob a sua competência, com caráter, inclusive, vinculativo, como eu falei, e que serve de orientação para a sociedade. E deixa as soluções consensuais para um único órgão instituir isso. Então, acho que nós caminhamos nessa direção. Os dados numéricos mostram isso, né? Então, já encerrando aqui com o desembargador Reinaldo, que é o meu presidente, falou que hoje eu estou falando demais, e eu concordo. Antes de encerrar a mesa, eu gostaria mais uma vez de expressar minha admiração, minha gratidão ao professor Paulo César em coordenar nosso grupo e nos orientar de forma brilhante em relação às nossas pesquisas. Gostaria de agradecer ao desembargador Reinaldo e ao desembargador César por acolher nosso evento nos seus fóruns e a Escola da Magistratura também por nos receber. E saudar o meu querido professor Luiz, meu co-orientador, que sempre me apoia, e o Humberto Dalla também pelo apoio, o professor Humberto Dalla, pelo apoio constante em todos os nossos projetos. Bom, então, feito isso, esse primeiro painel se encerra aqui, e agradeço a todos, a participação de todos. Ferreira Alves, obrigado por ter vindo lá de São Paulo. E vamos, então, na sequência, para o painel número 2, que o desembargador Reinaldo vai conduzir. O nosso debate, que se iniciará agora, e considerando que o ministro Antônio Saldanha Palheiro também tem voo marcado hoje, que ele até não poderia ser diferente, tem que ser o primeiro, mas também por esse motivo, para tomar o tempo que julgar necessário para a sua análise. Com a palavra, ministro. Nenhuma. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, amigo. Esse tema é tão controvertido e sedutor que, se não tiver controle de tempo, a gente acaba avançando demais. Eu peço que exerça aí o controle. O que acontece? Que a gente tem que estabelecer, primeiro, a questão da jurisprudência como orientação para o processo decisório da magistratura em geral. Ela é fundamental, a partir do advento da Constituição, que foi uma Constituição
que estabeleceu o sistema de controle difuso, ou seja, cada um dos nossos 17, 18 mil juízes pode declarar inconstitucionalidade um texto qualquer. Então, além de tudo, uma legislação aberta, totalmente principiológica, tanto na Constituição, dignidade da pessoa humana, liberdade de expressão, de manifestação, são temas abertos, até na legislação infraconstitucional. O Código Civil fala em equilíbrio da base contratual, boa-fé objetiva, eu não sei bem o que é isso. Então, cada juiz vai definir o que é isso. A insegurança jurídica vem daí. Então, a jurisprudência tem um papel fundamental. E os nossos, quer dizer, nós, embora tenhamos estabelecido, importado do sistema anglo-saxônico, esses critérios do controle difuso, das cláusulas de princípios, a gente não conseguiu estabelecer um sistema de precedentes eficiente. O nosso sistema de precedentes é uma coisa muito ruim, eu ia até exagerar nos termos, mas é um sistema ineficiente porque você não consegue acessar, e quando você acessa, alguns dos precedentes têm um grau de subjetividade que continua fomentando a discussão e a interpretação pessoal. Ainda há pouco tempo, numa mesa em que estavam 4 ministros no STJ, a juíza que está ali, a Márcia Holanda, ela, na sua sinceridade suicida, ela falou isso. Ela disse, o sistema de precedentes é muito ruim, a gente não consegue usar, foi um mal-estar horroroso, mas ela falou a pura verdade, porque é um sistema de precedentes que não traz, e estava falando a respeito dessa última decisão, foi um precedente do ministro Luiz Felipe Salomão, que é um voto belíssimo de 50 laudas, da possibilidade de se impedir o aluguel por temporada em condomínios quando existe a vedação na convenção, Airbnb e tal. E ele faz um voto belíssimo, ele esgota o tema, no final ele diz, mas se não houver abusividade, a parte pode dispor, porque a propriedade tem uma amplitude de conceito. Então, voltou tudo para a estaca zero. Isso é porque é falta de traquejo. A gente não tem esse sistema dos precedentes, é um sistema que ele é oriundo do direito anglo-saxão. Nós temos que exercitar isso muito e cobrar, porque, como eu falei no início, né, o que mais inibe a judicialização é a certeza de que você vai perder. Se a jurisprudência for consolidada e você souber que o juiz vai seguir, a jurisprudência não vai demandar numa causa temerária. Então, você veja bem, Estados Unidos são 30 mil juízes. Duvido que um juiz quebre um precedente. Não quebra. Não quebra. Para mudar o precedente, mudar uma orientação jurisprudencial da Corte Superior, da Suprema Corte Americana, eles têm que fazer o distinguish. É um processo que demora mais de 3 anos. Eles têm que ir consolidando um novo entendimento e mandando informações para os tribunais, trocando pareceres de todo para mudar uma orientação jurisprudencial. E nós, por não termos essa tradição, e isso aliado ao momento político que a gente está vivendo, a gente, na verdade, o que tem são os nossos magistrados criticando severamente os tribunais superiores, dizendo que se recusa a cumprir, porque, outro dia, semana passada, eu estava com um amigo querido, um juiz federal, no aeroporto, esperando lá o voo que estava fechado, o aeroporto. Ele me disse assim, enquanto tiver essa composição do Supremo, eu não sigo mesmo, não. Ele que quer escolher os ministros do Supremo para poder seguir o precedente? O que é isso? Não existe isso, pô. Eles estão escolhidos legitimamente pelo sistema que está posto, é o sistema constitucional. Gosta ou não gosta, são os ministros que estão lá. E aqui entre nós, independente das posições ideológicas de cada um, são todos muito bem preparados. Não venham com firulas de que, mas fulano de tal não passou no concurso. Os ministros são muito... Não é todo mundo que é muito bem preparado que passa em concurso. Então, o que eu digo é o seguinte, são ministros muito bem preparados, você pode até divergir da ideologia ou da conceituação pragmática, jurisdicional de cada um deles. Mas isso é para ser realizado na academia, num ambiente como esse. Não na decisão judicial. A decisão judicial tem um precedente, vamos cumprir. Que isso vai inibir. E por que eu trago essas considerações, e não posso me alongar, até por causa do tempo dos outros? O sistema de precedentes, e também eu já referi isso, na pesquisa, na última pesquisa, teve uma pesquisa da magistratura que queremos, foi feita há 20 anos atrás, e agora resolveu-se atualizar essa pesquisa.
que os juízes, como os juízes estão vendo essa questão da magistratura? A maior aspiração da pesquisa de 20 anos atrás era o acesso à justiça. Queremos que todos tenham acesso à justiça. A de hoje mudou muito o perfil e a gente vê na pesquisa claramente que a grande maioria dos magistrados, inclusive ministros, não segue a orientação dos precedentes. Não segue, é cultural. A gente vai ter que mudar isso. Ou muda a legislação e volta a uma legislação objetiva, hermética, fechada, ou se mantiver essa legislação principiológica, a gente vai ter que ter os precedentes para ter orientação. Porque a insegurança jurídica é aquilo que mais prejuízo traz para a captação de negócios. Nenhum investidor vai investir milhões, talvez bilhões de dólares para ter o seu negócio questionado por um juiz, sabe, do interior do Estado que diz que o equilíbrio da base contratual não está mantido, está rescindido o contrato. Isso é uma temeridade. Então, eu creio que o sistema de precedentes foi um sistema muito ruim da maneira que foi estruturado. Nós temos precedentes que são meramente enunciativos, outros são persuasivos e outros vinculativos. Se a gente quiser achar um precedente, já é um sacrifício, já é uma dificuldade. E o aspecto cultural. No crime, eu, embora tenha ficado aqui 15 anos numa Câmara Civil, quando fui para o STJ, o lugar que tinha era uma turma criminal, e lá estou eu há 3 anos atuando no crime. E a gente tem dificuldades em relação aos precedentes, tem dificuldades consistentes. E uma das coisas que a gente discute muito lá é a questão do encarceramento absurdo. Nós temos quase 800 mil presos, é o 3º país com o maior número de presos. A gente prende pouco, prende nada, a gente prende muito, prende mal. É o 3º país com o maior número de presos no mundo. A gente perde para a China e para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que é uma sociedade policialesca, prende-se até por falta de habilitação, por cheque sem fundo, todo mundo vai preso lá, e vai preso, pagou fiança, vai para a rua. É um sistema monetarista. E a China, que tem lá 1 bilhão de pessoas, a gente não pode comparar. E a gente prende mal, então a gente se preocupa com isso. Então, de que maneira que a gente pode diminuir o encarceramento, seguindo a orientação do direito penal moderno? A prisão é a última rácio, é a última alternativa. Quais são as medidas alternativas que a gente pode, né? As cautelares, dá prisão domiciliar, bota tornozeleira, e proibições de convívio social e que poderiam substituir. A gente encontra resistências. Tem tribunais que os desembargadores dizem para os ministros, começamos a percorrer os tribunais, se reunindo com os desembargadores da área criminal, dizendo, olha, vamos tentar seguir a orientação jurisprudencial para diminuir o encarceramento. Aí começamos a discutir a questão do entorpecente. A pessoa que está com uma pouca quantidade de entorpecente, será que é justo que vá para a cadeia? Ainda que você ache justo, nós temos outras prioridades, é igual a UTI de um hospital. Se só entrar gente e não sair, não vai dar conta. Então, você pega os doentes menos graves e tira da UTI. Cadeia é a mesma coisa, não tem jeito. Esse é o caminho mundial. Nós tivemos tribunais que têm um rigor espartano em relação a entorpecentes. Nós não aceitamos isso. 5 ministros da área criminal falando e desembargadores, não aceitamos. A gente vai continuar decidindo da maneira que a gente entende. As cadeias continuam se abarrotando, né? E continuam jovens sendo presos aí com quantidade de maconha insignificante. Eu tenho 3 ou 4 decisões de tribunais estaduais que as pessoas presas com 1 grama, 1,2 grama de maconha, isso aí nem sei o que é isso, nem sei, deve ser um cigarro, 2, condenados a 5 anos e meio de reclusão. Chega lá, a gente solta. Claro, mas até aí ele ficou 1 ano preso, 2 anos preso. E quem são esses? São os nossos filhos. Podem estar na rua com uma quantidade de maconha, são as pessoas que nos rodeiam e que não mereciam estar lá. Mas a questão de observância do precedente, ela é trágica. A gente não tem essa cultura e é difícil, porque o momento político de polarização que a gente está vivendo, não vou demorar não, tá, presidente? O momento político que a gente está vivendo está gerando uma situação de maior controvérsia.
Quer dizer, os juízes nas suas redes sociais criticando, primeiro brigam entre si, né? Os juízes brigam entre si e todos eles brigam com os tribunais superiores. Todos eles criticam a gente abertamente, de uma forma agressiva, violenta, e questionam as decisões e dizem que não vão cumprir. Bacana, né? Então, o que já está acontecendo? Tem determinados grupos de WhatsApp e Facebook, de servidores que já estão se recusando a cumprir decisões dos juízes. Mas, olha, se eles não cumprem as decisões dos tribunais superiores, por que nós temos que cumprir a decisão deles? Tem oficiais de justiça que se recusam a cumprir determinados mandatos porque dizem que não concordam com a orientação. É isso que nós estamos criando. Nós estamos criando isso. É a quebra de hierarquia, quebra de disciplina, quebra de orientação, e isso permeia para a sociedade. Eu trago a questão dos precedentes e vou me concentrar bem rapidamente na questão dos aspectos econômicos. A observância dos precedentes gera segurança jurídica. Segurança jurídica é o que gera confiabilidade para criar um ambiente de negócio. Então, eu começo falando do Wolfgang Kolling, um jurista austríaco, que ele diz o seguinte: um judiciário fraco, em termos de previsibilidade, possui um efeito negativo sobre o desenvolvimento socioeconômico, levando a rendas per capita mais baixas, taxa de pobreza mais alta, menores níveis de atividade econômica privada, maiores taxas de criminalidade e mais revoltas industriais. Aí ele fala da incerteza, e a incerteza jurisdicional é o principal determinante da elevada taxa de juros de curto prazo vigente no país. Há correlação entre o desenvolvimento do país e a expectativa de que os credores tenham seus direitos. Brasil, incerteza como produto do viés anticredor, mais os riscos relacionados a atos do poder público, que afetam a execução dos contratos e o risco de decisão judicial desfavorável. É isso que os empreendedores, os investidores, eles consideram. Quanto maior a insegurança, mais caro fica o valor do dinheiro. Tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, de 2014, do Armando Castelar Pinheiro, que é da área econômica, ele fala da insegurança jurídica. Distorce o sistema de preços, desencoraja os investimentos, a utilização de capital, estreita a abrangência da atividade econômica, desestimulando a especialização e a exploração. Diminui a qualidade da política econômica, tornando-a mais instável. A melhoria substancial do judiciário em termos de segurança jurídica leva, isso aí são dados estatísticos inquestionáveis, tá? Aumento de 18,5% no volume de negócios, alta de 13,7% nos investimentos, aumento de 12% na contratação de trabalhadores, 13,9% de aumento na proporção de atividades terceirizadas e 13,7% de mais negócios com o setor público. Essa situação de insegurança, e agora eu estou falando da economicidade e do efeito que isso traz na ambiência de negócio, na ambiência empresarial, ela tem um exemplo concreto, ela tem um exemplo que me foi trazido pelo ministro Fux numa conversa informal, num seminário em Portugal. Ele me disse assim: você já parou para estudar o fenômeno lá de Delaware? E dá uma olhada nisso. E eu fui olhar o que é Delaware. Delaware é o segundo menor estado dos Estados Unidos, menor estado da Federação Americana. O segundo menor. É o que tem maior volume de concentração de empresas, e principalmente empresas de capital aberto. Por que Delaware tem essa concentração? As empresas saem de todos os lugares dos Estados Unidos e vão instalar suas sedes, seus departamentos de maior concentração do processo decisório em Delaware. Por quê? Delaware tem a jurisprudência em direito empresarial mais consolidada nos últimos 30 anos. É simplesmente imutável. Não importa se é boa ou é ruim, ela é previsível. A pessoa vai se adaptar. É boa ou é ruim? Não importa. Eu vou adaptar o meu negócio àquele tipo de orientação. E sei que não vou ter surpresas com a mudança ou com o mau humor de um determinado juiz
que resolve destruir ou distorcer um ambiente de negócio ou um contrato que foi feito. Então, eles elencam três critérios, 3 vetores para a situação de Delaware. Qualidade técnica dos julgados. É claro, com uma jurisprudência consolidada é mais fácil você ter uma tecnicidade mais apurada. Celeridade processual e absoluta previsibilidade das decisões. Isso é o que faz de Delaware um Estado que, apesar de geograficamente muito pequeno, tem uma concentração tributária, uma concentração de rendas absurda, e hoje é um dos estados de maior desenvolvimento social da Federação Americana. Eu sei que a nossa caminhada é longa, senhores, mas se cada um dos magistrados não abrir mão de suas posições pessoais, que isso é para ser discutido no ambiente acadêmico, e seguir a jurisprudência, a gente não vai conseguir avançar. Eu faço autocrítica, a nossa jurisprudência não é boa, ela não tem uma estrutura. Foi um compromisso que o ministro Toffoli, ao ver essa pesquisa, ele assumiu e ainda não adotou, de estabelecer um sistema de disponibilização da jurisprudência mais eficiente. Mas a jurisprudência também não basta, porque a jurisprudência tem para tudo que é gosto. Então, a gente tem que criar um sistema de precedente vinculativo e que seja absolutamente de fácil acesso e determinante, para assim, então, atingirmos a previsibilidade das decisões judiciais e a tão almejada segurança jurídica. Muito obrigado. O ministro Antônio Saldanha Palheiro provou aqui que o elogio não é gratuito e não é porque está na frente dele, mas aqui em pouquíssimo tempo, em 15 minutos, conseguiu dar um raio-x perfeito dos problemas que nós temos em relação aos precedentes, né, as vantagens que a gente pode ter se adotar o sistema. Eu não quero fazer aqui uma nova palestra, mas pontuar algumas coisas muito rapidamente antes de passar a palavra aos nossos debatedores. Eu não tenho nenhuma dúvida que o sistema de precedentes é uma aposta. O nosso sistema é do civil law. Mas, quando se incorporam conceitos, isso não é do CPC de agora, isso já vinha ocorrendo no CPC anterior, essa ideia de trazer os precedentes para mais... fortalecer os precedentes dentro do nosso ordenamento, e isso ganhou um tônus muscular maior a partir do novo Código. Mas ainda é muito difícil, todos nós sabemos disso, vencer um traço da nossa personalidade, que é a cultura da livre decisão, da discricionariedade do juiz. E, quando se fala sobre isso, o que eu costumo ouvir nos eventos aqui que nosso Fórum de Processo patrocina? Os contra-argumentos em relação aos precedentes. Isso quebra a criatividade do juiz, isso gera um engessamento da jurisprudência, eu não posso contribuir com as minhas ideias, eu estou engessado na minha... nós somos um tribunal de passagem, eles mandam lá, a gente não pode fazer nada, perda de poder. Vejam a pobreza dos argumentos que a gente é obrigado a ouvir. E, por último, a coisa mais absurda foi aqui na sessão civil, julgando um IRDR, que um colega disse isso. A composição de momento da sessão civil é uma hoje, mas daqui a 2 anos pode ser outra. Então, não vou seguir o entendimento que a sessão civil definiu, era em relação à reclamação nos juizados. Aí um colega um dia chegou lá, falou, não, eu penso diferente. Nós somos 26 aqui, que já discutimos isso, claro. E isso aqui, não, mas eu vou, porque daqui a 2 anos pode ser diferente. Então, vejam, os argumentos são, com todo respeito, mas são pífios. Isso não é técnica. Existe um artigo no CPC, que é o 926, que fala que é dever dos tribunais uniformizar a sua jurisprudência, tornando-a íntegra, estável e, sobretudo, coerente. Então, nós temos que ter um pouquinho de cerimônia nas nossas posições pessoais, claro. E cumprir uma lição que o ministro Saldanha me ensinou, assim que eu entrei aqui. Falou, meu filho, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E democracia demais é falta de liderança. Isso é bom. Não é? Então, a gente tem que ter um pouquinho, é claro que é uma brincadeira, mas começou, e foi muito bem colocado aqui, essa moda de não se cumprir o que a gente não gosta. Um sistema jurídico, ele não pode tolerar esse tipo de coisa. Claro. Nós temos juízes que não cumprem decisões do tribunal, ou demoram a cumprir. E aí você é obrigado a oficiar o juiz a perguntar por que o Antônio Siqueira, um dia, desembargador Antônio Siqueira, hoje advogado, teve um processo na nossa Câmara que foi dado uma liminar e o juiz ficou 8 meses sem cumprir, mantendo bloqueado o patrimônio da empresa, asfixiando a empresa.
A parte também não fez o que deveria ter feito, e quando o tribunal for julgar o mérito do recurso, o senhor juiz esclareça porque não cumpriu. E aí ele faz o quê? Responde, a culpa foi da secretaria, que tal, não sei o quê, joga a culpa na ponta mais fraca. Enfim, é um desafio. Se existe uma aposta do CPC, que eu confio, além da mediação, é nos precedentes. Isso, a médio e longo prazo, vai resolver. Mas, acima de tudo, além de nós respeitarmos os precedentes, gostemos deles ou não, claro, persuasivos ou vinculativos, sobretudo vinculativos, temos que acabar com essa ideia de que nós somos o centro do universo, a minha decisão é melhor. Talvez, academicamente, possa ser, a sua possa ser, mas é preciso cumprir o que os tribunais superiores definem. E um último ponto é que as decisões que formam os precedentes, sobretudo os vinculantes, elas precisam ser, no meu modo de entender, mais concisas, mais inflexíveis em relação ao seu conteúdo, para que sejam cumpridas. Porque se toda decisão que tratar, eu vejo isso no IRDR, de 50, 60, 70 laudas, pelo volume de processos, o juiz não tem tempo de se debruçar sobre aquilo ali, entender e saber qual é o momento em que aquilo se encaixa. E depois, se houver uma brecha, como foi colocado aqui, tudo se perdeu. Então, é preciso ser inflexível, ou não se faz o precedente vinculante. Então, são brevíssimas considerações que eu queria fazer aqui, e eu queria passar a palavra ao desembargador Aloysio Gonçalves de Castro Mendes para suas considerações. Muito obrigado. Eu queria... Deixa eu puxar para cá. Inicialmente, saudar a todos os presentes, na pessoa do ministro Antônio Saldanha Palheiro, e também parabenizar a Emerge e a nossa UERJ, sob a liderança do professor Paulo César Piero Carneiro, pela iniciativa. O professor Zé Carlos Barbosa Moreira já chamava a atenção que a gente, para fazer também, tirarmos conclusões, fazermos pesquisas, temos que levantar, antes de mais nada, os números. E a iniciativa aqui foi muito boa também de conciliar esses dois temas, como o ministro Saldanha Palheiro iniciou desde o início dizendo a questão dos meios consensuais que precisam ser fortalecidos para que não cheguem tantos processos ao judiciário, e o sistema de precedente, que é fundamental para organizar hoje os processos no judiciário. Eu fiquei muito feliz aqui também com a exposição. Quero cumprimentar, obviamente, todos os pesquisadores nossos lá que levantaram esses dados, todos os presentes, e dizer que fiquei muito feliz com a exposição já inicial agora do ministro Antônio Saldanha Palheiro, porque eu complementaria apenas na observação, porque ele falou, não, quem quiser, digamos, questionar os precedentes, vá para a academia. E eu, ministro Saldanha, eu até faria uma observação, e mesmo na academia, olhe lá. Por quê? Nos países que o precedente tem um efeito vinculativo, ou mesmo que tenha um respeito maior, ainda que sejam de civil law, e eu me lembro de algumas experiências, não só nos Estados Unidos, como até na Alemanha, que é um país de civil law. Período que eu estive lá, fazendo uma parte do meu doutorado, tive a oportunidade de assistir a convite dos professores a algumas aulas de graduação, estar com eles e tal. E me chamou a atenção, isso há 20 anos atrás, ministro Saldanha, que os professores iniciavam a aula e, sobre os temas da aula, ele começava perguntando aos alunos, falava, sobre esse tema aqui, qual é o precedente? E os alunos tinham que saber, não só a matéria, como o precedente, que era fundamental na questão. Isso há 20 anos atrás, num país de civil law, em que há também um respeito muito grande às decisões do Poder Judiciário para que haja segurança jurídica. A outra questão muito interessante, também aqui levantada, é que eu sempre fiz essa analogia, esse paralelo entre precedente e observância pelo juiz e a observância das próprias decisões judiciais. Chama a atenção a pesquisa, muito bem coordenada pelo ministro Salomão,
que 52% dos juízes têm resistência aos precedentes, à observância dos precedentes, mas, ao mesmo tempo, 90% deles indicam que o sistema de precedentes traz aspectos muito positivos para o funcionamento do Poder Judiciário. Então, como é que a gente pode ter essa resistência? É claro, eu acho que a gente está vivendo um processo que mudou bastante com a legislação. Eu costumo dizer, isso começou, claro, lá atrás, 1993, já com um efeito vinculativo no controle da constitucionalidade, e que agora o Código Fux, o Código Paulo César, o Código Tereza e tal, acabou trazendo para um espectro mais amplo. E isso o nosso sistema estava precisando, porque o precedente com efeito apenas persuasivo não resolve o nosso problema. Nós precisamos de algo que realmente traga segurança, estabilidade para o nosso direito. Eu costumo dizer também que o direito não é o que uma pessoa pensa, é o que o sistema pensa. E, obviamente, a interpretação desse sistema é feita pelo Poder Judiciário. E o Poder Judiciário é composto, como o ministro também muito bem colocou, através dos critérios determinados na Constituição. E eu discordo também, sob o ponto de vista da qualidade, dizendo que, muito pelo contrário, eu acho que nós temos, no Poder Judiciário como um todo, dos tribunais superiores à primeira instância, um processo que vem dando bons resultados, né? Se a gente for comparar até o processo de seleção, que não é de eleição, como nos Estados Unidos, e também nas cortes superiores nós temos profissionais altamente qualificados. Então, me parece que, em primeiro lugar, é um processo cultural de modificação. Isso significa os juízes, aos poucos, entenderem essa modificação operada a partir do CPC 2015. 2, os tribunais, e aí, desembargador Luciano Reinaldi e desembargador César Cury, eu acho que nós também, desembargador Zé Carlos, nós temos também que operar uma mudança nos nossos tribunais. Nós temos uma cultura de julgamento de casos. E a sociedade não quer só isso. Ela quer uniformização, segurança. Então, às vezes, a gente fica lá julgando, seja no primeiro grau, seja no tribunal de segundo grau, e, às vezes, até no tribunal superior, e acaba esquecendo ou deixando de lado a preocupação em uniformizar. Então, isso eu venho sentindo, eu não sei se os colegas vêm sentindo nos tribunais de justiça. Por quê? Porque aí eu vou aos números. É interessante notar que, e aí eu estou fazendo já uma análise até dos dados apresentados. Em primeiro lugar, tanto nos recursos repetitivos quanto no IRDR, a gente pode dizer que houve um primeiro momento de uma certa euforia. Ele foi bastante utilizado, mas ainda talvez sem o conhecimento necessário. Tanto que o que eu ouço no Superior Tribunal de Justiça é que o número depois deu uma certa caída, porque se passou a uma admissibilidade, inclusive, mais coletiva e não individual, e vem procurando se aprimorar esse procedimento. No IRDR, a mesma coisa. Houve um número elevado, depois eu me lembro de um debate que nós participamos, Paulo, que a gente até viu, não, começou a cair um pouco. Mas, mesmo assim, o número de IRDRs tem sido mais ou menos o dobro do número de recursos repetitivos. E é natural. Por quê? Porque, embaixo, obviamente, a gente ainda tem mais questões ainda, digamos, que precisam de uniformização, então o número tende a ser maior. Os números são satisfatórios? Eu digo sim e não. Sim, porque mostra que, pelo menos o IRDR, por exemplo, e os recursos repetitivos pegaram. Eles estão começando a funcionar, né, no sentido de captar o que precisa ser uniformizado, a fixar teses, ainda que a gente tenha que aprimorar o procedimento de fixação de teses, mas, por outro lado,
Nós temos algumas deficiências? Acho que sim. Se a gente for olhar, nós temos ainda um número muito maior, e eu tiro pelo meu tribunal, de questões que precisam ser uniformizadas e não são. Às vezes nós temos, ministro, 2 turmas julgando numa direção, 2 julgando no outro, no meu tribunal, e ainda há uma certa resistência de uniformizar. E são motivos até, muitas vezes, compreensíveis. Às vezes, um receio de suspender e demorar muito para julgar o caso. Às vezes, um receio, e às vezes tem questões pessoais, que não são, obviamente, plausíveis sob o ponto de vista de sistema. Uma vez eu ouvi um colega falando o seguinte: não, o meu entendimento prevalece aqui na minha turma, ou na minha Câmara. Se eu suscitar um incidente, eu posso perder, então eu não vou suscitar. Obviamente, isso é uma visão pessoal do direito e não uma visão de sistema. Segundo lugar, também, eu queria apontar que os números eles têm uma certa dificuldade, e os pesquisadores me parece que encontraram isso, que é decorrente da falta de integração dos sistemas dos tribunais. Então, o que acontece? Nós até temos os números de IRDRs, de recursos repetitivos, mas, por exemplo, a gente não tem, com certeza, um número preciso de processos suspensos. Até porque, ainda, eu costumo dizer, o Tribunal Superior ou o Tribunal de Segundo Grau, conforme o caso, ele determina a suspensão. Mas nenhum de nós tem um botãozinho ali que a gente aperta e estão todos suspensos automaticamente. Até porque, obviamente, é um processo, até agora humano, de verificação do que depende realmente da tese. Mas o resultado disso ainda tem uma dificuldade de captação, porque os sistemas não são integrados. Então, o próprio CNJ, e eu conversei com o pessoal que prepara esses dados lá, me disse isso: não, a gente tem uma estimativa, porque a gente não tem a integração de todos os sistemas. Uma outra preocupação é que, e eu acho que essa é muito importante, é com o tempo. Porque, quando se fala em precedente, obviamente é a segurança jurídica. Mas, e muita gente chegou a falar, não, mas o precedente precisa de um amadurecimento. É claro que precisa, mas só que a gente também não pode achar que pode aguardar anos e mais anos para se estabelecer um precedente. Então, o equilíbrio tem que ser estabelecido. Eu digo isso porque, sob o ponto de vista, digamos, do tempo que o Código até previu de 1 ano, a gente vem vendo que vem sendo ultrapassado esse prazo e apenas entre a admissibilidade e o julgamento do mérito. E uma outra questão que eu sempre levanto, que é muito importante, que a comissão de juristas, pelo menos para o IRDR, quis trazer segurança com a maior rapidez possível. Então, a ideia do IRDR é que pudessem as questões já vir ao tribunal para serem uniformizadas quando ainda no 1º grau. Então, isso também ainda não vem ocorrendo, como mostram os números, principalmente só quando chegam no tribunal, e aí a gente já tem um certo déficit de tempo, porque nós tivemos, sei lá, 6 meses, 1 ano no 1º grau, e aí só depois disso é que o tribunal vai suscitar, e vem demorando, às vezes, 1 ano para admissibilidade, mais 1 ano para a fixação da tese. Então, acho que os tribunais precisam evoluir. O próprio STJ vem se preocupando muito com a organização dessa máquina, digamos, de funcionamento, sem a qual a gente não vai ter duração razoável dos processos, não vamos ter segurança jurídica e, por isso, a prioridade que se deve dar aos precedentes. Obviamente, também, por fim, en passant apenas no próprio sistema dos juizados especiais, que tinha um sistema anterior de uniformização e de precedentes, mas que não tinha o efeito vinculativo. E aí daí a importância da aplicação também do IRDR
e, digamos, até da submissão aos recursos repetitivos, em termos de teses firmadas no âmbito de todos os ramos do Poder Judiciário. Muito obrigado. Agradeço ao desembargador, professor Aloysio Mendes, é um principal nome no Brasil hoje sobre esse assunto, o incidente de resolução de demandas repetitivas, e praticamente deu mais cores a esse debate, que será agora, avançará para o desembargador aposentado, Luiz Roberto Ayub, por favor. Bom, em primeiro lugar, bom dia ou boa tarde a todos. Posso. Eu queria cumprimentar a mesa. Ayub, só um minutinho, Pois não. que o ministro vai precisar se ausentar agora, Pois não. já havia avisado no começo, porque tem um compromisso de viagem. Então, peço uma salva de palmas para o ministro Saldanha. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a esse honroso convite, parabenizando aos que anteriormente falaram sobre o tema, e queria prestar uma homenagem especial, em nome de quem eu abraço a todos nesse dia, que é o professor Paulo César Pinheiro Carneiro, meu eterno professor. Hoje sou colega do professor Paulo César Pinheiro, fui convidado, um convite honroso para trabalhar com ele, e isso tem me engrandecido bastante. Queria cumprimentar a todos e dizer o seguinte: são 12h14. A minha fala está dividida em 7 itens e eu não levarei mais do que 7 minutos e meio, porque vamos respeitar o horário, não é verdade? Todos temos compromisso. E eu vou começar dizendo o seguinte: o primeiro item, precedente, e há uma semana, num outro evento em que participei com o professor Paulo César, eu falava da questão cultural. E continua. O tema era outro, mas precedentes também no nosso sistema de civil law. Barbosa Moreira já falava, o nosso eterno professor, que vem pintado com tintas do common law também, e vice-versa. Agora, seja como for, a nós falta cultura. E a cultura virá com o tempo, creio eu. Agora, o que se pretende com os precedentes? A formação de um padrão decisório que oriente a todos os demais julgamentos. E por que isso? Porque isso traz o que de mais rico tem o direito, que é a previsibilidade e, em decorrência disso, a segurança jurídica. Como foi dito pelo professor Aloysio e pelo ministro Saldanha, sem segurança jurídica, sem previsibilidade, não haverá nunca investimento nesse país. Ou nós não precisamos de investimento. Ninguém investe num país onde não se tem um judiciário forte, firme e previsível. Segurança jurídica é o ponto maior desse debate. E Delaware, que foi citado pelos dois anteriormente, ele tem o maior número de empresas nos Estados Unidos, e não é à toa, mesmo considerando o tamanho daquele Estado. Por quê? Porque respeitam os precedentes, porque respeitam o pensamento dos tribunais superiores, concordando ou não com aqueles precedentes, não com aquelas decisões anteriores firmadas. Esse novo modelo Código de Processo Civil, que tem a digital do professor Paulo César Pinheiro Carneiro, conduzido pelo ministro Fux, ele traz toda uma orientação que objetiva interpretar uma questão de direito, firmar uma posição sobre aquela decisão, sobre aquela questão, e orientar os tribunais inferiores. Como todos já falaram, e certamente o professor Paulo César encerrará falando também, eu quero citar, por exemplo, aqui,
Observem a novidade. Poucos usam isso. Evidentemente que uma ação, como regra, se já houve a citação, para haver desistência, tem que haver o consentimento da parte contrária em razão da coisa julgada. Isso todo mundo conhece. Mas recurso, nós aprendemos que o recurso ele depende da concordância da parte contrária. Agora, observe um detalhe contido no artigo 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Aí uma novidade. O parágrafo único, a desistência do recurso, então o recurso não existe, o instrumento não existe mais. Não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido decidida, ou reconhecida, perdão, e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Então, a questão jurídica, a tese que resultará num tema, mesmo que o instrumento já desapareça, será julgado, será decidido, será definido, para que todos respeitem aquela posição. Isso aconteceu, salvo engano meu, na discussão sobre linha sucessória para a presidência do tribunal. Um determinado parlamentar propôs uma ação e depois, em grau de recurso, desistiu porque viu que o afetaria negativamente, e a desistência do instrumento não impediu que a tese jurídica fosse firmada. Isso é uma evolução enorme, isso aí é fantástico, porque se cria uma orientação no que diz respeito àquela questão jurídica. Isso não é para ser jogado fora, isso não é en passant para ser lido como um argumento qualquer, não, isso aí é fundamental. E eu citei aqui que, nessa hipótese, há necessidade de repercussão geral ou passar pelo filtro dos sistemas repetitivos dos tribunais de superposição ou tribunais excepcionais, dada a importância dessa questão. Com relação à utilidade dos IRDRs nos tribunais superiores, eu não sei se o professor Paulo César Pinheiro Carneiro se recorda, há algum tempo, quando se falou em instauração de IRDR nos tribunais superiores, eu ainda era desembargador, eu liguei para o professor Paulo César para ouvir a opinião dele, porque eu não compreendia a razão de instauração desse instituto nos tribunais superiores, que tem em suas mãos os recursos especial extraordinários repetitivos. Eu vou usar a expressão a sistemática dos repetitivos. Enfim, como foi mostrado pelo Dr. Fábio, a instauração de um IRDR, mas se eu não estiver enganado, o Supremo Tribunal Federal, agora recentemente, através da decisão do ministro-presidente, ministro Toffoli, reconheceu que não há utilidade da utilização do IRDR nos tribunais de superposição, na medida em que eles têm um instrumento próprio, que é a sistemática dos repetitivos. Então, não haveria razão. E eu perguntava ao professor Paulo César Pinheiro Carneiro, antes dessa decisão do Supremo, e ele me respondeu com uma pergunta. Eu respondo perguntando, será que há alguma utilidade? Porque, se houver utilidade, nós chegaríamos a uma conclusão de que sim, é possível. Mas eu, até hoje, pensando, não vi nenhuma utilidade, porque tudo que lá pode, cá pode também. Até porque ambos, IRDRs e recursos especial extraordinário repetitivos, são espécies do mesmo gênero. Estão abrigados no mesmo artigo 928. São irmãos, são espécies do mesmo gênero. Então, eu não via nenhuma utilidade e, recentemente, vi essa decisão do Tribunal Supremo, que reconheceu, que reconheceu que, não havendo utilidade, na medida que já havia o instrumento próprio, não haveria, portanto, razão para a instauração do IRDR naquelas casas superiores. A questão da persuasão, que muito é discutido no que diz respeito ao precedente, se vincula, se é persuasivo, e se for persuasivo, o padrão decisório tem que ser, o padrão argumentativo para dele escapar tem que ser muito maior. Eu sou mais simplista e sei absolutamente que eu sou
voz vencida. Eu sou voto vencido. Para mim... Tempo já esgotado? Passou muito tempo. Não, 7,5, dos 7,5, né? Olha, a plateia tem mais 3 minutos para pistolar lá a presença. Vou acabar agora. Vai levar ovo daqui a pouco. Vou acabar agora. Eu levo para casa, não tem problema. Agora, para mim, evidentemente, para mim, voto vencido, todos vinculam. Todos vinculam, e o argumento de que 2 só têm assento constitucional, para mim, não vinga essa posição, porque os 3 outros também têm assento constitucional, na medida em que princípio também é fonte normativa, doutrina majoritária hoje, o que não era no passado. Então, para mim, a finalidade, não à toa o artigo fala em observarão, o artigo 927, não à toa todos os dispositivos, na minha simplória ou simplista opinião, todos vinculam. Agora, para quem entende que não, 3 incisos somente são orientadores, persuadem, forçam ou estabelecem a necessidade de um padrão argumentativo muito maior para dele escapar. Agora, rapidamente, já estou encerrando, desembargador Luciano, há aqueles que defendem que o juiz não deve se dobrar, e o desembargador Luciano citou um exemplo da sessão civil, que com ele integrei durante o tempo que estive no 2º grau, aqueles que defendem que não seguirei porque estarei engessado e tudo mais, uma frase, uma frase realmente da professora Tereza Dalvin, que ao lado do professor Paulo César Pero Carneiro compôs a comissão presidida pelo ministro Fux, ela estabelece, ela acaba, ela rechaça essa ideia. Ela diz o seguinte, em outras palavras, o juiz é o dono do fato, e como tal ele pode exercer o distinguish, quando ele existir, que é a especificidade que afasta aquela vinculação, ou então provocar, respeitando-se a estabilidade do 926, o overruling para os tribunais superiores. Estabilidade essa, do artigo 926, que nós temos visto, infelizmente, não ser muito observada, muito obedecida. Porque quando se fala em estabilidade, se fala em tempo. No direito, estabilidade é tempo, fatos novos. E nós temos visto, em alguns casos excepcionais, que essa estabilidade não tem sido reconhecida de forma alguma. Fato novo, tempo, nada disso é reconhecido. Decide-se uma questão aqui, logo depois decide-se outra. Isso nos leva o quê? A uma insegurança jurídica. Isso, obviamente, afasta aquilo que necessitamos, que é a paz social, é a segurança, é o investimento. E, para encerrar, eu quero dizer o seguinte, há aqueles que criticam essas afetações para decisões e formação de teses. É óbvio, nós estamos em 2019, o Código é de 2015. Nós vimos os números, 400 dias para se formar um entendimento a respeito de um tema. Agora, uma vez firmado, quantas centenas ou quantos milhares de julgamentos serão feitos de um dia para o outro? Tirando, evidentemente, aqueles casos que são objeto de distinguish. Não havendo uma distinção, não havendo uma especificidade, aquela quantidade enorme de processos que foram suspensos serão julgados e serão simplesmente encerrados, sempre respeitando que também sou muito a favor, totalmente a favor da mediação. Eu acho que isso é fundamental, que é uma justiça muito mais legítima. E agora, desembargador Luciano, encerrando, ao juizado especial, houve uma discussão na sessão civil também, não sei por que razão, porque a lei é clara e nem poderia ser diferente, ao juizado especial também se aplica. Aquela decisão havida neste tribunal se aplica lá, e a previsão está no artigo 985, inciso 1º do CPC. Há uma porque lá não há órgão de cúpula, e mesmo que houvesse, poderia haver uma divergência, que já seria uma total incongruência com o Instituto. Há 2 porque o 985 é claríssimo, que a decisão havida na sessão civil, no Rio de Janeiro, a ele, juizado, se estende. Eu falei 7 minutos e meio e eu estou olhando aqui que eu passei 1 minuto. Então, eu queria agradecer a todos. Muito obrigado.
Achei que fosse invocar o direito de falar 15 minutos como advogado para sustentar, né? Mas tudo bem. Estamos mal acostumados já agora. Então eu quero Quando falar. era nativa, falava rápido. Agora, não estou brincando, meu querido amigo desembargador Ayoub, sempre um prazer imenso ouvi-lo. O problema do tempo é que eu fiquei sabendo agora que a pistolagem ali dos presentes tem um término. Se estourar o horário, o voo sair, eles ficam aqui. Não vai ler. Então, eu queria novamente agradecer a todos, parabenizar o professor Paulo César Peru Carneiro, o professor Humberto Dallas, que saiu, enfim, os coordenadores do curso, os palestrantes e todos que estiveram presentes e colaboraram no nosso evento.